E ainda em Brasília, os senadores ameaçam boicotar votações enquanto o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, não marcar a sabatina de André Mendonça. O indicado para o Supremo Tribunal Federal aguarda a sessão desde julho deste ano, quando foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, espera que o impasse seja resolvido naquele esforço concentrado, ou seja, um mutirão de sessões marcadas para o fim de novembro e início de dezembro. Momento de acionar nossa outra comentarista que já está em tela, Amanda Klein. Amanda, parece que a situação de Davi Alcolumbre à frente da CCJ está se tornando quase inviável, né? Agora, quando os senadores verbalizam e falam em boicote, essa não é uma ação para pressionar também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Oi, boa tarde, Daniel, Kalina, Bruna, todos os nossos telespectadores. Sim, é uma forma de pressionar o presidente do Senado também, Rodrigo Pacheco. Eu não diria que a situação de Davi Alcolumbre se torna inviável. Ele ainda é um senador muito poderoso e que conta com muito prestígio por um fato simples. Ele foi presidente do Senado durante 2 anos e foi o grande fiador da eleição de Pacheco. E talvez por isso conte com a complacência e a fidelidade de Pacheco, que até agora não pressionou fortemente para encaminhar essa indicação do André Mendonça na CCJ. O máximo que o Rodrigo Pacheco fez foi direcionar esse esforço concentrado para o final do mês e comecinho de dezembro, mas sempre todos os aliados interlocutores do Pacheco ressaltam, quando converso com eles, respeitando a autonomia da Comissão de Constituição e Justiça e principalmente do presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O fato é que a gente tem uma situação inviável, no sentido que já dura 4 meses essa espera, essa demora para marcar a sabatina de André Mendonça. Não há nenhum motivo, nenhuma justificativa republicana para isso. E a insatisfação no Senado cresce. Há um grupo de mais ou menos 30 senadores que estão muito incomodados com essa situação e pressionam, sim, para que a indicação de André Mendonça seja finalmente avaliada, votada na Comissão de Constituição e Justiça. E esse mesmo grupo de senadores diz o seguinte: olha, se o Davi Alcolumbre tivesse tanta certeza que o nome do André Mendonça seria rejeitado, ele já teria colocado em votação. Enquanto isso, o André Mendonça vai comendo pelas beiradas, vai passando de gabinete em gabinete, fazendo sua articulação política, conversando com os senadores e tentando aprovar o seu nome, orquestrar a aprovação do seu nome. É isso, né, Bruna? Rodrigo Pacheco está numa verdadeira, como a gente fala, sinuca de bico, porque ou ele se indispõe com Davi Alcolumbre ou com outros senadores e pode enfrentar aí uma possível paralisação, como dissemos. E aí, o que fazer, hein? Na verdade, a gente sabe, né, que o Pacheco foi o grande articulador da candidatura da Davi Alcolumbre, com já a expectativa de substituí-lo quando vier a sua vez. Então, eles jogam juntos aí há muito tempo, tá? E isso é público notório, as pessoas sabem disso, tá? Ou na época do Davi Alcolumbre, que foi aquela estratégia para evitar que o Renan Calheiros fosse mais uma vez presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco rodou o Brasil aí para procurar apoio e fazer aquele teatrinho todo que a gente viu no dia, né, que o Renan Calheiros mostrou, assim, toda a sua soberba, saindo histérico da sala de votação depois de ter tentado uma fraude, né? Então, foi muito engraçado isso, mas as pessoas lembram, o Rodrigo Pacheco foi importante ali. Então, isso que a Amanda falou, que eles são aliados, isso é completamente correto e as pessoas sabem, isso é público notório. Agora, o grande problema é o seguinte: qual será que é o problema do Alcolumbre, né? De fato, o André Mendonça, ele foi indicado pelo Bolsonaro por ser uma figura ligada ao tal do establishment, como todo mundo diz, né? Ele é alguém da AGU, ele é alguém que tem prestígio em Brasília, ele é alguém que tem contatos em Brasília, ele é alguém que é querido, muito bem quisto até mesmo pelos ministros do STF, muitos dos quais demonstram antipatia sempre que possível ao presidente. Então, o André Mendonça é alguém que tem todas as condições aí para compor o STF, é aquele tal daquele nome viável, né? Então, nesse sentido, o Davi Alcolumbre, ele pode tentar atrasar o quanto for, etc., mas a possibilidade do André Mendonça ser aprovado pelos senadores é grande. E quanto mais ele cria esse impasse, mais antipatia ele pode estar ali criando no próprio André Mendonça, que quem sabe não vai acabar tendo algum tipo de represália, né, contra o Davi Alcolumbre, se ele realmente acabar no STF. É um jogo perigoso do Alcolumbre, e eu gostaria de entender, eu estou procurando entender, ainda não tenho uma resposta de por que o Rodrigo Pacheco, embora ele fique dando uma de mineirinho e ficar em cima do muro, porque é que ele não confronta diretamente o Davi Alcolumbre. Não sei
se ambos não temem a mesma coisa, o mesmo tipo de atuação do André Mendonça uma vez que ele estivesse no STF. Isso é algo que eu ainda estou procurando compreender, viu, Kalina? Amanda Klein. Posso só acrescentar uma coisa? Claro. O que aconteceu em relação ao André Mendonça foi o seguinte: conforme os meses foram passando, foi colando nele o rótulo, a pecha de lavajatista. E isso é uma coisa que causa verdadeiro horror no Senado, porque muitos desses senadores caíram aí nas garras da Lava Jato, foram investigados, denunciados. A gente sabe que quando chega no Supremo, normalmente esses processos param, porque há ali também uma articulação, um bem bolado entre senadores e os próprios ministros do Supremo, uma mão lava a outra, há um certo conluio. Então, quando os senadores veem um ministro para o Supremo que é tido como lavajatista, eles resistem, porque esse fiel da balança, esse equilíbrio no Supremo, ele é muito tênue. O que os senadores temem é que, a partir do momento que for indicado mais nomes lavajatistas, você pode pender essa balança novamente a favor da Lava Jato. Então, existe também uma resistência por parte de outros senadores, até do próprio grupo do Renan Calheiros, que já foi, como a Bruna lembrou, o adversário do Davi Alcolumbre ali naquela primeira eleição em 2019, para o Senado, uma resistência também em relação ao nome de André Mendonça, e isso foi crescendo ao longo dos meses. Eles preferiam ver alguém como Augusto Aras, por exemplo, que eles sabem que é alguém que é simpático à política, que é contra a criminalização, a demonização da política, ou então alguém como Humberto Martins, que é presidente do Superior Tribunal de Justiça. São nomes muito mais afeitos, com muito mais trânsito na política, por isso também eles rechaçam de alguma forma o nome de André Mendonça. Mas aí voltamos à estaca zero. Se o Davi Alcolumbre tivesse realmente votos para derrubar, para rejeitar essa indicação do André Mendonça, certamente ele já teria colocado em votação. Bruna? Na verdade, é justamente esse o ponto, né? Claro que você tem ali os senadores que morrem de medo, né, dos adeptos da Lava Jato, que é o pessoal justamente do Renan Calheiros, que evidentemente vai ser contra. Você tem alguns outros senadores, como Cajuru, por exemplo, o senador Cajuru, ele é a favor da Lava Jato, ele é um senador que tem o discurso anticorrupção, mas por outras razões também, ele já manifestou que ele votaria contra o André Mendonça, mas a gente não pode esquecer que aí de repente tem o Alessandro Vieira, tem algumas figuras do Podemos achando um abuso por parte do Davi Alcolumbre se portar de maneira desrespeitosa, porque a partir do momento que ele não pauta isso, quando há uma pressão dos senadores, ele se coloca acima dos seus colegas. Então, por mais que a prerrogativa seja dele, é uma situação complicada, ainda que ele tenha aí alguns aliados que são todos esses senadores, né, contrários aí a um lavajatista no STF, porque, como a Amanda falou, isso de fato é verdade, você pode ter lá na frente um risco maior, né, para esse jogo muito confortável entre Senado e Supremo, e ministros do Supremo, em que um não mexe com os privilégios e as condenações possíveis do outro, né? Um faz vista grossa para quando os demais extrapolam ou prevaricam em suas funções. Mas, ainda assim, a gente tem ali no Senado uma pressão maior para que essa sabatina ocorra.